Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre as respostas de Deus para nossas vidas. E eu queria pensar com vocês à luz da palavra de Deus que está lá no livro de Gênesis capítulo 41, versículo 14 e 15. Diz assim: Então o faraó mandou chamar José e o fizeram sair rapidamente da prisão. Ele se barbeou, mudou de roupa e se apresentou ao faraó. E faraó disse a José: Tive um sonho e não há quem interprete. Porém, ouvi dizer que quando ouves contar um sonho, podes interpretá-lo. Olha a expectativa de faraó. José, porém, lhe respondeu: Não está em mim. Deus é que dará uma resposta de paz ao faraó. E aqui me chama muita atenção a vida de José, quando ele se coloca diante de Deus para ser um canal de bênção na vida de faraó. Vamos lembrar a história. Faraó estava aflito porque ele teve um sonho, e no seu sonho ele viu que existia alguma coisa de Deus para o povo lá do Egito. E ele então os sábios, os adivinhos, e ele atirou para todos os lados. Chamou para contar o seu sonho as pessoas que ele achava que poderia responder, que poderia resolver o problema dele. E aí depois ele ficou muito decepcionado, porque ninguém deu uma resposta satisfatória à altura do que ele precisava. Ele não sentiu confiança, ele não teve os seus anseios respondidos, ele não teve resposta para o que ele precisava. Então o que ele fez, mediante todo o seu desespero, o copeiro então lembrou ele, falou assim: olha, meu rei, quando o Senhor me castigou e eu estava na prisão, um hebreu pôde revelar do Senhor o que eu estava passando. Quem sabe ele também não possa resolver o teu problema. E então chamou José. E agora José trocou as suas roupas, se preparou para aquela oportunidade, e ele então está diante de Faraó, e Faraó coloca sobre ele uma grande responsabilidade, e diz assim: você precisa responder, porque eu já procurei em todos os lugares, eu não encontrei resposta, mas eu preciso que você me responda. E então José, alguém que estava preparado não apenas com as suas roupas, com a sua indumentária, não apenas com a sua aparência, mas também com o seu coração, ele diz: não sou eu que vou responder, mas é Deus quem dará uma resposta satisfatória ao seu questionamento. E eu queria pensar com você rapidamente duas questões básicas. A primeira dela: cuidado com a fonte, cuidado com o que você procura e onde você procura. Faraó queria uma resposta e ele não procurou a Deus como a primeira opção. Ele procurou os sábios, ele procurou os adivinhos, ele procurou todas as opções que estavam nas suas mãos. E elas não eram as melhores opções. Ele poderia ter sido enganado, ele poderia ter sido ludibriado, ele poderia muitas vezes ter se contentado com aquilo que não era a vontade de Deus. Observe que há grandes ameaças sobre a vida da gente. Às vezes Deus nos manda uma demanda, uma necessidade, um anseio, uma preocupação, um incômodo, para que a gente busque a presença dele. E muitas vezes nós queremos satisfazer os nossos anseios apenas em conselhos mundanos, em amigos falsos. Muitas vezes queremos ter respostas em pessoas que não servem à vontade de Deus, que não seguem o caminho de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Começa com você buscar pessoas que são autoridades de Deus. Eu estou dizendo que você deve buscar alguém que tenha intimidade com Deus. Você está com um problema no casamento? Você está com um problema na vida com seus filhos? Você está com um problema na vida profissional? Quem que você vai buscar para te aconselhar? Faraó procurou os seus sábios, os adivinhos, mas a resposta não estava lá. Se você quer a resposta de Deus, procure em homens de Deus. Procure na presença de Deus. Procure na palavra de Deus. Essa é a forma certa de você buscar respostas para as grandes demandas. Às vezes estamos preocupados, estamos incomodados, estamos decepcionados com aquilo que recebemos. Mas às vezes nós vamos procurar essas respostas em lugares errados, em fontes erradas. E então nós vamos ter ainda frustrações maiores. Nunca teremos as nossas respostas. José era a resposta de Deus para Faraó, mas ele não foi a primeira opção.
E eu pergunto para você, quem é a sua primeira opção? Então, cuidado com as amizades, com os relacionamentos, com os empregos, com a satisfação. Às vezes, você tem uma grande demanda emocional. Você está triste, está sozinho. E às vezes você vai procurar satisfazer, vai procurar essa resposta em pessoas inapropriadas. Você vai entregar o seu sentimento a uma pessoa que não é de Deus. Às vezes você vai procurar uma resposta de Deus em um bar, em uma boate, muitas vezes na casa de amigos inapropriados. E o que acontece? Em vez de você ter um problema, agora você tem 2, tem 3. Eu conheço pessoas que, porque estavam carentes emocionalmente, se entregaram, a relacionamentos escravizadores, terríveis. E ela não sofreu apenas uma semana, um mês, mas porque não esperou no Senhor, porque não buscou na fonte do Senhor. Passou anos, décadas, sofrendo, porque não soube esperar no Senhor. Tá bom? Então, Faraó nos ensina a esperar no Senhor. O salmista vai dizer, esperei confiadamente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O salmista está dizendo o seguinte, olha, eu tinha uma grande demanda, eu estava num charco de lodo, eu estava preso nos meus problemas, mas eu esperei no Senhor. Não importa o seu problema, talvez seja tão grande quanto o de Faraó, talvez o seu problema seja gigante, talvez o seu problema seja opressor, mas o que você deve fazer? Busque pessoas de Deus, busque um homem de Deus. Faraó esperou e apareceu José, e José respondeu em nome do Senhor. Eu quero dizer para você, imagine, se Faraó procura um sábio, e o sábio diz que o seu sonho era apenas uma ilusão, que ele teria que tomar apenas alguns medicamentos, que ele deveria esquecer, que ele deveria fazer uma terapia, que ele deveria, aquilo era fruto das suas emoções. Ele nunca teria recebido do Senhor uma resposta. Por isso que nós precisamos estar sensíveis. Às vezes você está passando por um momento e você acha que é emocional, é físico, mas às vezes é Deus falando para você. É Deus dizendo, vai ter tempo de fartura, mas vai ter tempo também de escassez. Às vezes Deus vai dizer para você o contrário, tem tempo de escassez, mas também vai ter tempo de fartura na sua vida. Então espere a resposta do Senhor. A outra coisa que eu vejo também nesse texto aqui é cuide para que você seja uma resposta de Deus. Veja que José se preparou. E José poderia naquele momento dar qualquer resposta para Faraó. Era um homem alucinado, era um homem desesperado. Mas sabe, José falou o seguinte, olha, a resposta que eu tenho que dar para você não procede de mim, mas procede de Deus. Imagine José ali querendo impressionar Faraó. Um homem desesperado, um homem cansado de esperar por resposta, encontrou um homem que estava cansado de viver também no presídio. E talvez José, pela vaidade do seu coração, poderia dizer o seguinte, eu vou dar uma resposta que vai contentar a Faraó e eu vou ficar bem, eu vou conseguir um emprego, eu vou conseguir uma posição, eu vou conseguir sair desse lugar. Mas sabe o que José fez? José falou assim, não, eu não vou te dar a resposta de mim, mas a sua resposta provém do Senhor. E Deus vai te dar uma resposta satisfatória. Olha, é muita coragem, é muita audácia. E o que aconteceu? Ele buscou em Deus. E Deus revelou para José todo o ideal, não apenas para a vida dele, não apenas para a vida de Faraó, não apenas para o povo do Egito, mas para toda aquela humanidade, todas as pessoas que precisavam daquele alimento. E é o que aconteceu? Nós podemos ver que José não apenas se preparou com as suas roupas, não se preparou apenas com a sua aparência, ele não apenas tirou a sua barba, não apenas caprichou da sua feição, mas ele preparou o seu coração. E o que ele preparou? Desviar o coração da vaidade, da ganância, do egoísmo. E ele falou assim, Faraó, quem vai te responder é Deus. E agora quando Deus respondeu para abençoar a vida de todos. Talvez algumas pessoas vão procurar a você,
na condição que está Faraó, na condição que está um homem desesperado, uma mulher desesperada, um pai desesperado com seus filhos, um cônjuge desesperado. E sabe de uma coisa? Às vezes nós queremos dar resposta de nós mesmos. Às vezes fruto de nossas experiências, dos nossos traumas. Já vi pessoas falando assim, olha, eu vou dizer para você, desista desse casamento. Desista dos seus filhos. Não se gaste mais tempo com isso. Desista de procurar um emprego. Esqueça a igreja. Desista de procurar uma igreja. As pessoas, às vezes, por questões pessoais, elas nos encorajam a desistir dos projetos de Deus. Se você tem experiência com Deus, você sempre vai dar uma resposta de Deus. Às vezes eu ouço uma pessoa dizer assim, olha, eu estou cansado do meu casamento. E eu, humanamente, penso assim, eu também. Acho que você deveria desmanchar. Acho que você deveria procurar o seu rumo. Às vezes as pessoas estão cansadas da igreja e você, rapaz, nessa condição também desiste. Chuta tudo. Mas sabe, as pessoas estão me procurando porque querem uma resposta de Deus. E sabe o que eu preciso fazer? Eu preciso buscar a resposta na palavra. E o que Deus diz sobre o divórcio? Deus diz que não deve acontecer. E por mais que as minhas impressões seja de fazer com que ele desista, eu preciso sustentar no que a palavra de Deus determina. E às vezes é duro. Às vezes eu olho uma mulher sofrendo e penso assim, e se fosse a minha filha? Dá vontade de dizer assim, desista. Mas olha, algumas vezes eu pude ajudar um casal a resistir ao caminho fácil do divórcio. E sabe o que eu tenho até hoje? A gratidão por ajudá-los a perseverar. Essa força não veio de mim. Eu não teria condições de dizer isso para eles. Mas eu pude fazer como José. Olha, Deus dará uma solução para você. Há mães que já falaram para mim, eu já não aguento mais orar pelos meus filhos. E dá vontade de dizer assim, olha, esquece teu filho, cuida da sua vida, deixa seu filho pelo que ele escolheu. Mas às vezes eu olho pela palavra e diz que uma mãe deve continuar orando pelo seu filho. E eu falo assim, ora. Embora a minha percepção seja diferente, mas a palavra de Deus diz, busque, ore, persevere. E sabe o que acontece? A obra de Deus se completa e aquela família se rende aos pés do Senhor. Aquele filho pródigo retorna para casa. E eu penso assim, ainda bem que eu não pautei pela minha posição, mas eu me submeti à vontade de Deus. Cuidado quando alguém busque um conselho. Cuidado para você não falar a sua impressão. Busque ao Senhor, porque há evidências suficientes para que a gente possa olhar aqueles que buscam no Senhor e restauram a sua vida no Senhor. Amém? 2 lições para você pensar. Cuidado com a sua fonte. Cuidado onde você busca as suas respostas. Ela pode mudar a sua trajetória. Busque no Senhor. E outra coisa, quando buscarem a ti, quando buscarem você, procure responder como um servo do Senhor, para que você tenha respostas sábias, vindas do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus fortaleça os nossos corações. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos. Tu és a fonte da nossa vida. Queremos buscar no Senhor. Também, Senhor Deus, buscamos para que o Senhor responda aos nossos anseios. Muitas vezes as nossas lágrimas, as nossas lutas, mas queremos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Até a próxima. Conto com você e vamos fazer essa campanha do bem. Fazer com que as pessoas busquem cada vez mais o Senhor. Compartilhe com amigos, com familiares, para que a gente tenha uma igreja, uma sociedade que busque resposta no Senhor. Até a próxima.